Olá a todos, estamos aqui para fazer a leitura do relatório do TEP referente ao mês de dezembro. Oi, Nardi, Tudo bem, Bia? tudo ótimo. Nardi, vamos lá. A gente mudou, né? O estúdio voltou agora à versão antiga, mas vai voltar. Acho que mês que vem a gente consegue fazer de novo, né? A gente está tentando adaptar aí o som para ficar a melhor forma para os investidores conseguirem e os interessados conseguirem ouvir. Bom, a gente vai começar a falar do relatório, e antes de entrar no relatório, eu queria recapitular com você a questão da dívida do CRI do GPA, que a gente realizou no mês de dezembro. A gente até soltou um fato relevante, que foi esse fato relevante que o som não estava muito bom, mas seria bem bacana se a gente pudesse relembrar alguns pontos desse CRI, até para ficar mais claro para todo mundo. Pode ser? Podemos Não, começar por aí, depois a gente volta nos resultados no final? não. Podemos, acho que faz sentido, né? Acho que foi um dos fatos mais importantes aí do segundo semestre do fundo. O primeiro semestre foi marcado por aquisições e desinvestimentos, e o segundo a gente tinha ali uma perspectiva de fazer uma emissão de cotas. A gente teve um dividendo distribuído muito acima dos pares de mercado. Realmente o TEP ficou evidente ali que se destacou dos demais fundos de lajes corporativas no segmento. Acontece que o mercado deteriorou, né? E a gente veio comunicando a respeito da possibilidade de fazer uma securitização como forma de fazer o pagamento da segunda parcela do edifício sede do Grupo Pão de Açúcar, e a gente veio observando o mercado ao longo aí do segundo semestre. Então, lá para maio, mais ou menos, quando a gente fez a aquisição do ativo, a gente tinha uma perspectiva muito, muito favorável de emissão de cotas, como de distribuições altas, e com isso a gente estava acreditando. O mercado, esse cenário não se concretizou, só que a gente sempre também deixou claro que este cenário de alavancagem ele não é novidade para a gente aqui da gestão, porque a gente estudou isso lá em maio. Inclusive, eu acho que isso está refletido na própria taxa que a gente conseguiu fazer essa securitização. Então, agora, dia 20 de dezembro, a gente teve a liquidação do CRI, a gente acabou captando 62 milhões de reais, um volume ligeiramente acima do que a gente tinha de compromisso da parcela de aquisição. A gente também teve outros pontos que a gente quis colocar dentro dessa alavancagem, ou seja, a gente quis fazer um reforço adicional de caixa do fundo. A gente tinha algumas obrigações além da parcela de aquisição, né, pagamento de comissão da venda do São Luís, custos de aquisição, tá? Então a gente acabou pegando um volume um pouco acima, não muito acima, e com isso a gente acabou trazendo uma alavancagem adicional para o fundo. Acho que a gente Não. pode passar aqui um pouco no detalhe. Eu queria reforçar aqui com você, me mexeu um pouco, fez barulho, mas o que eu queria reforçar com você é porque a gente teve esse questionamento, a gente soltou o fato relevante, né? Em dezembro, e teve alguns questionamentos referente às condições do CRI e o prazo dela, né? E um ponto que a gente estava discutindo antes de começar a gravação foi justamente: existe a possibilidade de pré-pagar, então a gente toma uma dívida com um prazo mais longo, mas a gente cogita sempre, no caso da venda de um ativo, da reciclagem do portfólio, a gente pré-pagar as dívidas, né? Então, isso foi negociado, né, Nádia? É super importante reforçar essas negociações que existem, que vão muito mais além só da taxa. Sim. A gente até botou ali no slide do momento do fundo, justamente a gente fez o link para o fato relevante, porque aqui no relatório gerencial a gente aborda de uma forma um pouco mais geral o portfólio. A operação de alavancagem do Pão de Açúcar a gente detalhou, a gente fez uma sessão, inclusive, de perguntas e respostas, que são considerações que investidores naturalmente têm, então a gente se preocupou bastante ali de deixar isso de forma didática. E aí, falando um pouco da operação, eu até coloquei no slide aqui de evolução da alavancagem. Quando alguém comparar o mês de novembro com dezembro, vai ver, obviamente, essa mudança, né? Que a gente estava ali na casa dos 7,8%, a gente tinha só um CRI contratado, e aí a gente passou a 22,6% do patrimônio líquido. Por quê, né? Justamente porque a gente teve essa contratação dessa dívida. É importante isso que você falou, Bia, porque dá para observar na própria tendência do gráfico, o fundo ele se alavancou e desalavancou, né? E como é que acontece a alavancagem e a desalavancagem? Ela acontece quando a gente faz aquisições,
um fundo ele precisa de uma parte do recurso para completar o valor da aquisição, e depois você tem um processo de desalavancagem natural aí, conforme a gente completa o ciclo de alguns investimentos. Então, quando a gente pega lá para meio de 2023, a gente fez a venda do Timbaúba, com isso a gente fez a quitação de uma série que a gente tinha do CRI, que a gente fez do Fujitsu. A gente tinha feito em 2 séries, uma em PCA, uma em CDI. A série em PCA mais 6 é uma dívida considerada muito barata hoje, ela é mais barata que uma nota do título público. Em contrapartida, na época, a gente tinha uma série que ela era em CDI mais 2. E aí, com isso, a gente teve uma crescente da taxa de juros nesse último ano e meio, 2. Com isso, a gente pré-pagou, porque foi importante para o fundo tirar uma despesa financeira que estava tendo um carrego negativo. E a gente falou muito nesse negócio, né, de carrego positivo, principalmente nessa operação do Pão de Açúcar. Então, a desalavancagem ela faz parte de todo o processo de investimento e desinvestimento. Ela está no nosso planejamento estratégico, e por isso que quando a gente faz uma compra, a gente sempre fala do carrego positivo, que é o quê, né? Se a gente pega e resgata lá em maio, quando a gente divulgou a aquisição do Pão de Açúcar, o cap rate estabilizado do ativo, ou seja, o que ele remunera o fundo, seria basicamente o aluguel dividido pelo preço total de aquisição, seria de 8,94% ao ano. E com isso, a gente teve ali uma dívida que a gente contratou em 8,17%. Ou seja, o carrego positivo ele é basicamente o diferencial entre o cap rate estabilizado e a taxa de juros que o fundo vai ter, né? Que é basicamente esse cupom, que é o 8,17%. Com isso, o que a gente garante para o fundo? Garante que minimamente o ativo rentabiliza mais do que a dívida. E isso é importante, Bia, por quê? Porque a nossa classe de ativo que a gente costuma trabalhar aqui, é comum a gente estar negociando em cap rates um pouco mais elevados, pela natureza da classificação dos ativos, né? Tem muitos ativos B no fundo, e aí com isso a gente não precisa ter um descasamento como pode acontecer em ativos que são mais caros, ou seja, o cap rate é 6%. Então, você imagina, em termos práticos, você tem um ativo que te dá 9% ao ano e tem uma dívida que te custa 8%. Esse carrego é a diferença, e a gente deixou isso exemplificado. Não é uma diferença substancial, mas a gente vai acabar tendo ali acho que 2,5% a mais de distribuição no prazo que o fundo está em que esse CRI está em carência de amortização, que são 2 anos, que a gente incluiu, inclusive, né, a data da emissão, vencimento, é uma série de 10 anos, e aí você chega e pergunta para mim, a gente quer carregar 10 anos a dívida? A gente não quer carregar nenhuma dívida 10 anos, a gente não quer carregar, na verdade, em nenhum momento, né? A gente entende a preocupação natural, porque no mercado de fundo imobiliário é muito comum, na verdade, muitos fundos passaram por momentos em que, assim, você não tem recurso para pagar, e aí o que você faz, né? Então, isso acaba traumatizando alguns investidores, e aqui no caso do TEP, a gente fez um planejamento financeiro justamente para a gente chegar e falar, bom, se eu não vender nenhum ativo, ou seja, ou melhor, né? Quanto tempo eu posso ficar sem vender um ativo ou não depender de uma emissão de cota, até que a gente passe a ter essas barrinhas coloridas aqui embaixo, né? 2026, 27, 28, 29. Então, a gente emitiu o CRI em dezembro de 24, e de dezembro de 24 até mais ou menos 30 meses depois, a gente não precisa de nenhum evento de liquidez, que no caso é um desinvestimento de um ativo, e a gente também não precisa fazer um follow-on, que seria uma nova emissão de cotas, para poder arcar com as amortizações. Por quê? A amortização não sai do resultado, ela sai do caixa. Tá? Então, assim, não dá para a gente pegar e reinvestir, ou, na verdade, amortizar a dívida com o resultado gerado no mês. A gente pode fazer, no máximo, 5% do que a gente gera de resultado no mês, que é muito pouco, perto do tamanho da dívida, né? Então, a gente tomou esse cuidado justamente para falar o seguinte, bom, eu tenho uma janela de quase 3 anos, a partir da emissão agora do fim do ano, em que eu posso trabalhar diversos cenários. O primeiro deles é esperar que o mercado dê uma melhorada, né, Bia? Porque assim, o TEP hoje ele está distribuindo consideravelmente acima aí dos pares da média de mercado. A gente também vai falar diante aqui do reajuste de guidance. E depois de um desinvestimento. Por quê? Porque a gente também não quer sair vendendo um ativo a qualquer custo. A gente quer encontrar a janela ótima. Não adianta a gente chegar e falar, o Passarelli, a gente tinha um aluguel de R$52 no IPO, hoje a gente está caminhando ali para novas locações a 100, 105, e aí, no fim, eu tenho uma janela ruim de mercado.
A gente quer garantir de que o fundo está vendendo no preço justo, que a gestora acredita, pela expertise que a gente tem. Então, assim, o custo de ter ficado com o ativo esse período todo também, né? Quanto a gente pagou, quanto a gente vai vender, o custo do dinheiro também nesse período, né, Nádia? A gente tem que fazer essa conta, né? A entrada. Não, é super válido. E você mencionou duas coisas que eu quero falar com você, que você mencionou, que o nosso guidance, então, teve uma alteração que a gente vai falar, né? Que eu acho que é super importante. Por que mudou o nosso guidance? E a gente já viu alguns comentários. Por que teve um reajuste, uma mudança positiva comparado ao mês anterior? Então, Bia, eu acho que a gente teve esse ajuste. Muitos falaram, então o CRI realmente foi muito bom, ele aumentou muito a distribuição. Na verdade, ela é um conceito matemático por trás disso. Quando a gente chegou e fez a divulgação do guidance lá na aquisição do Pão de Açúcar, né, que a gente foi assim, vendeu São Luís, mexeu do guidance. Compramos o Faria Lima 1355, mexemos no guidance. Compramos o Pão de Açúcar, mexemos no guidance de novo. E aí a gente estava projetando, obviamente, que a gente ia ter um cenário de emissão de cotas para arcar com essa parcela do Pão de Açúcar que faltava no fundo. O que acontece num cenário de emissão de cotas? Você aumenta a quantidade de cotas em circulação. Então, você pega lá o TEP hoje, ele tem 4.221.967 cotas. Se eu chego e faço um follow-on de 62 milhões, eu ia aumentar ali mais ou menos em 600 mil cotas o fundo. Né? Então, o fundo ia passar ali para quase 5 milhões de cotas. Quando a gente chega e olha ali a distribuição desse primeiro semestre de 2025, o que acontece? A gente tem um aumento, como é possível ver nesse gráfico, e era possível ver no gráfico do relatório do mês passado, porque existe um ganho de capital de uma parcela que a gente vai receber dentro do semestre. O que acontece? O ganho de capital, que é um resultado não recorrente, você imagina assim, que você tem 10 milhões de reais. Estou dando um exemplo hipotético. Você tem 10 milhões de reais e você vai distribuir em 4.221.967 cotas. O teu ganho por cota é X. Suponha que você aumente o número de cotas, naturalmente, cada cota vai receber menos resultado não recorrente. E aí, o que acontece? Quando a gente partiu para um cenário de alavancagem, a gente deixa inalterada a base de cotas. Então, na verdade, esse efeito de ganho foi justamente porque você não teve uma diluição desse ganho de capital neste número adicional de cotas que a gente teria no cenário de emissão. Então, assim, a gente teve um ganho, assim, ainda que de 2,5%, né? Você pegar ali o que significa esses 2,5%? Em 2 anos que a gente tem de carência, vai gerar 6 centavos a mais de distribuição em relação ao cenário de follow-on, que é um valor baixo, né? Não é substancial. Mas ainda assim, a maior parte desse ajuste de guidance aqui se deu pelo número de cotas, né? Que permanece inalterado. Então, com isso, por isso que a gente deixou claro que, bom, agora que a gente não tem emissão, temos alavancagem, este é o novo panorama. E aí, o que acontece? Esse efeito de diluição, o que ele vai trazer de retorno adicional no primeiro semestre? Vai trazer ali aproximadamente 19 centavos cota. Né? Então, antes a gente estava com uma banda ali de 0,89 até 0,86 e 0,92, que ia totalizar mais ou menos ali R$ 5,34. E aí, com esse ajuste, a gente passa a ter o quê? Ali uma banda expirada de 95 centavos, né? Tendo o limite inferior de 92 a 98, e isso estimado dá quase 20 centavos a mais de resultado, 19. E isso daí dá quase 800, 900 mil reais a mais de resultado distribuído por cota, né, no fim. Então, é super importante. Essa diferença, né? Tá. É super importante ressaltar que quando a gente faz essas premissas, né, essa projeção de distribuição, a gente considera o que a gente tem hoje. Então, hoje o TEP está com um portfólio 100% locado, a gente tem aí uma venda uma parcela a receber lá em fevereiro, então é esse o cenário. No caso de acontecer, aumentar a vacância, o inquilino sair, isso vai ser refletido nessa distribuição, né, Nádia? Então, assim, a gente faz o cenário baseado nisso, mas isso pode acontecer mudanças nos semestres que a gente pode não prever ou não acontecer, né? É importante colocar esse disclaimer para deixar bem claro também, né? Eu acho que assim, a gente costuma ser bem fidedigno às nossas projeções, porque a gente também tem isso, né, Bia? A gente está conseguindo aí pelo 15º mês não ter vacância no portfólio, tem trabalhado aí de uma forma muito ativa as revisionais, né? Então, quem acompanhou os relatórios do ano passado, a gente revisionou muito o contrato, né? Quando você olha ali
Eu vou até voltar aqui, antes de voltar para a distribuição, quando você olha o gráfico de receita potencial aqui, você vai ver, tem 115 mil em carência e desconto. O que é isso? Grande parte disso foi revisional e a gente fez steps de desconto. Esses 115 mil, se você ver, são quase 3 centavos aí que pode ganhar de distribuição ainda quando forem esses carências e descontos, né? Então, obviamente, pode ter uma alteração, assim como pode ter uma alteração no momento que a gente fizer uma amortização de uma dívida. A gente até no fato relevante, a gente comentou, a gente tem 2 ativos do portfólio hoje que eles estão entrando numa janela de desinvestimento, seria o Passarelli e o Torre Sul. São 2 ativos ali que eles estão mais maduros para um desinvestimento. Óbvio, né? A gente precisa olhar caso a caso, ver o que de fato tem um valor adicional de mercado hoje. A gente sabe que a região da Berrini, apesar da gente estar 100% alugado há um bom tempo lá, ela tem mais vacância que a região de Pinheiros, né? E o Passarelli realmente é um prédio que a gente ganhou muito valor nele. Então, a gente estima que lá vai ser uma operação, quando a gente desinvestir, que vai ter um ganho de capital muito grande. Então, assim, esse naturalmente seria o próximo ativo do portfólio a ser desinvestido. E aí, por isso, né, Bia, só voltando lá no CRI, que quando a gente chegou e fez o CRI, a gente estruturou ele em 2 séries. A gente estruturou em série 1 e 2. Né? E aí a série 1, basicamente, a gente não está com o valor certo aqui, acho que é 12 milhões e meio, é uma série do 62, né, em que a gente pode pré-pagar a qualquer momento, não tem multa. E por que a gente negociou isso? Porque na nossa projeção de fluxo de caixa, que a gente também deixou lá no Fato Relevante, a gente via que, quando a gente recebeu a parcela de venda do São Luís em fevereiro de 26, a gente vai ficar com caixa sobrando, com caixa grande. E aí a gente vai analisar na ocasião se é oportuno fazer a quitação dessa dívida sem multa. Assim como no caso da gente chegar e precisar fazer um pré-pagamento integral, né? Caso a gente desinvista e a gente veja valor adicionado nessa quitação. A segunda série, a gente não conseguiu tirar toda a multa, né? A gente teve uma regrinha, né? No caso da gente vender a sede do Pão de Açúcar, a multa, R$500 mil. No caso da gente desinvestir, na verdade, fazer um follow-on para pré-pagar ou vender um outro ativo do fundo e pré-pagar, a gente tem uma multa ali que é 1% do duration remanescente. Mas eu acho que, assim, dentro dos parâmetros de mercado, a gente conseguiu uma dívida que, óbvio, né? Quando você compara com a do Fujitsu lá em 2026, se a gente pegou IPCA mais 6, a gente pegou IPCA mais 8,17 agora. Né? Você chega a falar, é mais cara, mas a gente pegou o IPCA mais 6 quando a Selic estava em 2%, 3%. A gente pegou o IPCA mais 8 agora com a Selic lá em cima. Então, a gente analisou tudo isso e aí isso está refletido no nosso guidance de distribuição. Perfeito. O outro ponto que eu queria comentar com você é que a gente está fazendo essa leitura do relatório, a gente teve a questão da AGE, que a gente se convocou, né, para os cotistas. Então, um ponto importante que a gente não menciona, mas que você comentou, é essa questão de deixar o fundo mais flexível para buscar maiores resultados, e a gente já fez uma leitura dessa convocação e já está gravada. Então, assim, quem tiver interesse de ir lá no YouTube e assistir essa gravação é bem bacana, porque a gente explica essas mudanças no fundo, né? Que é importante. Sim. A gente fez uma gravação, né? A gente vai soltar isso, já está no YouTube, e a gente também vai soltar um comunicado ao mercado para deixar tudo claro sobre a estratégia do fundo. A gente tem alguns itens que a gente está levando para se alterar no regulamento, adaptação própria da CVM 75, que na verdade isso é uma obrigação que a gente tinha de qualquer forma, e a gente não está com a cabeça só hoje, a gente já está pensando lá na frente, né, Bia? Eu acho que é importante a gente pensar que, assim, a gente pensa no momento, mas a nossa cabeça, ela é de médio prazo. A tese do TEP sempre foi de médio prazo, todo mundo sabe, né? A gente teve o primeiro desinvestimento com 4 anos de fundo, né? 4 anos e meio de fundo, e com isso a gente já está pensando quando abrir a janela de investimento, né? É o que a gente sempre fala aqui, né? A gente não para de fazer pipeline, a gente não para de estudar desinvestimento. O nosso trabalho aqui, basicamente, e talvez de forma complexa, é tentar extrair 1 centavo ali a mais, 2, 3, 10, 20, no fim, para a gente poder estar distribuindo o que está, né? Hoje o TEP é um fundo ali de laje corporativo que é o que está melhor precificado no mercado, apesar do cenário adverso. Então, a gente fez questão de deixar bem transparente também essa parte de flexibilização da política de investimento. O TEP vai continuar sendo um fundo de tijolo, tá? Mas a gente, obviamente, está
tentando já pensar no que a gente pode fazer de dar valor adicional para o cotista no curto e no médio prazo. Eu acho que vamos passar os resultados, porque justamente o que a gente vai. A minha última pergunta para você seria o que esperar para 2025, que vai em linha com essa AGE, né? Então, assim, é tudo isso que envolve, assim, o que a gente pode esperar para 2025 do TEP, que é super importante ter uma perspectiva, uma visão nossa nesse momento, né? Vou só falar. Pode falar. Bom, acho que eu comentei, vamos trabalhar aqui desinvestimentos no portfólio, novos negócios estão sempre aqui no escopo do nosso trabalho, novos negócios, aquisições oportunísticas, e eu acho que o fundo está com um guidance muito bom agora, resiliente, e a gente, assim, nem abre o guidance de 2026 ainda, né? Mas o guidance de 2026, o primeiro semestre de 2026 vai ser o mais alto de todos que a gente vai distribuir, né? Ou seja, desde 2024, 2026 provavelmente vai ser o ano que a gente mais vai ter distribuição de dividendo. Então, para mostrar que, assim, realmente o trabalho ele é de médio prazo. Não, perfeito. Eu acho que é isso, essa visão nossa de médio e longo prazo é super importante, que vai em linha com essa convocação que a gente fez referente aos cotistas. Então, só vou falar os resultados aqui, que é importante que a nossa cota fechou a 80,29, R$ 80,29. A gente teve um rendimento de distribuição de 78 centavos, que isso analisado dá um retorno de 12,30, né? A gente está saindo em algumas carteiras recomendadas, está aumentando a nossa posição e a gente está perdendo cotistas, que é uma questão que a gente sempre conversa, sendo que a gente está com uma projeção de distribuição alta, principalmente ainda que a gente tem algumas parcelas aí do São Luís para receber nos próximos semestres. Não sei se tem mais algum ponto, Nádia, que você gostaria de ressaltar. Não, acho que é isso. Acho que só um ponto importante, né? Rapidamente aqui, que a gente teve uma reavaliação dos ativos a valor justo, né? Perfeito. Se vocês chegarem a verificarem. O valor patrimonial do fundo em relação ao valor patrimonial agora, em dezembro, a gente teve uma valorização patrimonial ali, nos ativos foi coisa de 5%, e na parte do UPL do fundo mesmo foi um pouquinho mais de 2%. A mensagem que eu deixo é, poderia ter valorizado mais. Tá? Então, você vê, a gente está entrando num cenário em que a curva de juros futura está explodindo, o cupom dos títulos do Tesouro Direto estão muito altos, isso acaba, obviamente, convergindo para as cotas de fundo imobiliário para baixo, isso é uma correlação natural que existe, e ainda assim a gente conseguiu ter uma valorização, né? O pessoal pergunta, mas como é que funciona na prática essa valorização? A gente basicamente trabalha assim, é um fluxo de caixa descontado e a gente traz esse fluxo a valor presente a uma taxa. O que é essa taxa? É o que a gente chama de taxa livre de risco. O que compõe a taxa livre de risco? Majoritariamente, ativos livres de risco e alguns outros fatores. Ativos livres de risco, no caso, por exemplo, seria uma taxa de tesouro direto. E aí, o que acontece? O que acontece é que o tesouro está subindo, né? Então, você chega e fala, bom, se a taxa está subindo, naturalmente o ativo vai valer menos. Se a gente faz um comparativo do aluguel nominal de todos os ativos do TEP no fim de 2023 e no fim de 2024, todos eles tiveram incremento de valor substancial. Com isso, a gente poderia ter tido uma valorização patrimonial mais alta. A gente só não teve justamente porque a taxa de desconto que a gente está tendo como economia, da forma como está, ela inviabilizou a gente subir mais. E o que quer dizer isso para o investidor? Quer dizer que se a gente tivesse uma taxa de desconto justa, que a gente acredita de fato, com uma economia que não está estressada, isso ia estar refletido na valorização patrimonial que a gente espera que tenha no ganho de capital. Porque quando a gente chega e fala, por que quando você chega e faz uma venda, tem um ganho de capital de 20, 30, 40 milhões, e você pega o valor que está lá no fundo avaliado, ele está 40 milhões a menos? Porque muitas vezes o cap rate de saída ele é mais baixo do que a taxa de desconto que a avaliadora faz no momento aqui de trazer a valor justo. Então, com isso, a gente estaria deixando implícito aqui o ganho de capital que tem a ganhar. Então, os 417 milhões, ele nem está capturando uma parcela grande de ganho de capital que a gente tem se a gente desinvestisse os ativos. Tá? Talvez eu tenha sido um pouco complexa a explicação, mas assim, é um ponto importante porque há uma tendência clara
de queda patrimonial nos fundos no momento de estresse de mercado. E a gente conseguiu entregar um valor acima, mostrando para o cotista que os prédios e os ativos do fundo estão ganhando valor. É importante essa última frase, acho que resume bem. A gente conseguiu entregar acima, mesmo o mercado não sendo favorável, né? De uma forma bem simplista, né? Não, eu acho que está perfeito. A gente está sempre no nosso canal à disposição, ri@telos.com.br. É super importante essa interação com os investidores e, principalmente, se tiver dúvida, manda e-mail, a gente responde. E todos os comentários, feedbacks são positivos para a gente tentar melhorar, né? Então, obrigada, Nardi. E para a gente deseja um 2025 mais leve, né? Que seja melhor para os fundos. Tá bom? Obrigada, Nardi. Obrigado. Tchau, tchau.